E se eu te dissesse que as suas orações talvez sejam o maior obstáculo que te impede de ouvir a voz de Deus? Sei que essa afirmação soa chocante, quase como uma heresia. Mas antes de mergulharmos fundo neste mistério, quero te fazer um convite. Se você já sentiu que suas preces parecem bater em um teto invisível, apenas digite nos comentários: "Eu quero ouvir". Que este seja o primeiro passo da nossa jornada transformadora hoje. E confie em mim, fique até o final, pois o que será revelado pode redefinir completamente a sua caminhada. A verdade é que muitos cristãos vivem imersos em um paradoxo espiritual, uma vida de fé agitada, marcada por um ruído constante. São orações apressadas, ditas no carro, pedidos desesperados, sussurrados no meio da noite e súplicas gritadas em momentos de angústia. Fomos ensinados pela sociedade moderna que para sermos ouvidos precisamos falar muito, pedir muito, fazer muito barulho. Mas em meio a essa tempestade de palavras, nos esquecemos de um princípio divino fundamental. Contudo, existe um caminho diferente, uma senda antiga e poderosa. É um caminho que se abre não pela força da nossa voz, mas pela coragem do nosso silêncio. Quando ousamos remover todas as distrações externas, quando finalmente silenciamos as vozes do mundo e até mesmo o eco das nossas próprias palavras, nós criamos um espaço sagrado. É neste lugar de quietude absoluta que a verdadeira magia acontece, onde o Espírito Santo encontra o canal livre para falar diretamente ao nosso coração. A grande revelação que precisamos resgatar é esta: o silêncio não é ausência, mas sim a condição prévia para a presença. É exatamente nesse terreno sagrado da quietude que ocorrem as maiores transformações, que as revelações mais profundas nos são entregues e que os encontros mais poderosos e íntimos com a presença de Deus se tornam realidade. Nossa missão hoje, portanto, é explorar juntos essa dimensão esquecida da fé. Vamos redescobrir o poder transformador que existe no silêncio diante do Senhor, uma força capaz de mudar não apenas a forma como oramos, mas a própria essência de quem somos. Se as Escrituras são o nosso mapa, então os grandes heróis da fé são as pegadas que nos mostram o caminho. E quando seguimos essas pegadas, descobrimos um padrão surpreendente e poderoso. Os momentos mais decisivos na história da redenção não aconteceram em meio ao barulho, mas na profundidade de um silêncio sagrado. A Bíblia não é apenas um livro de palavras. Ela é um testamento do poder daquilo que acontece quando as palavras humanas cessam e a voz de Deus tem espaço para ecoar. Pensemos em Moisés, o homem que falaria face a face com Deus, que receberia os 10 mandamentos em meio a trovões e relâmpagos, não encontrou seu chamado inicial no meio de uma multidão ou de um debate teológico. A Bíblia nos diz que ele encontrou a sarça ardente quando estava radicalmente só no deserto, cuidando de ovelhas que nem eram suas. Foi na vastidão silenciosa e monótona do deserto, longe do barulho do Egito e das distrações do mundo, que uma chama que não se consumia pôde chamar sua atenção. O silêncio do deserto foi a preparação para o fogo da presença de Deus. Deus precisou tirá-lo do ruído para poder falar com ele em uma nova frequência, a frequência da eternidade. Avançando na história, encontramos o profeta Elias, um homem de poder e fogo que havia desafiado
450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Após sua vitória espetacular, ele foge para o deserto exausto e deprimido. Ali, no Monte Horebe, ele espera uma nova manifestação de Deus. E o que acontece? Passa um vento fortíssimo que fende os montes, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E então, depois de todo o espetáculo da natureza, veio uma brisa suave e tranquila. Um sussurro que só pode ser percebido no silêncio absoluto. Foi ali, naquele som quase imperceptível, que Deus falou. Que lição poderosa! Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele prefere sussurrar para aqueles que aprenderam a arte de silenciar o coração, para escutá-lo. No Novo Testamento, essa verdade se aprofunda ainda mais. Maria de Betânia nos oferece uma das lições mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, libertadoras para a nossa geração hiperativa. Enquanto sua irmã Marta estava agitada, ocupada com muitos serviços, boas coisas para servir a Jesus, Maria fez uma escolha radicalmente diferente. Ela escolheu sentar-se aos pés de Jesus em silenciosa contemplação. Ela não estava pedindo nada, não estava fazendo nada, estava apenas presente. E quando Marta reclama a resposta de Jesus, é um terremoto para a nossa mentalidade produtivista. Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a presença em vez da performance. Ela entendeu que estar com ele era mais importante do que fazer para ele. Aquela quietude era a melhor parte. E antes de chegarmos ao ápice do ensinamento de Jesus sobre isso, quero fazer uma pausa. Se você está sentindo em seu espírito o chamado para também escolher a melhor parte, se a sua alma anseia por essa quietude que transforma apenas, escreva a palavra silêncio nos comentários. Declare publicamente sua intenção de sintonizar a frequência do céu. Mas é o próprio Cristo que eleva este princípio à sua máxima expressão, nos dando a chave mestra para a oração íntima. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele nos ensina: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos dissecar essa revelação. O aposento secreto não é apenas um cômodo físico, é um estado de alma. É o lugar interior onde removemos todas as máscaras, todas as performances religiosas e nos apresentamos diante de Deus em nossa total nudez e autenticidade. Fechar a porta é um ato sagrado de isolamento espiritual. Não se trata de fugir do mundo, mas de criar momentos intencionais onde nossa alma pode encontrar descanso, cura e renovação na presença do Pai, longe do barulho da aprovação ou da crítica humana. A promessa é extraordinária. O encontro que acontece no secreto, na vulnerabilidade silenciosa, gera uma recompensa que se manifesta publicamente, transformando nossa vida de dentro para fora. A natureza dessa oração silenciosa é um ato de fé radical.
é reconhecer que Deus já conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, como o próprio Jesus ensina 2 versículos depois. É um ato de rendição, uma declaração de que Ele sabe melhor do que nós o que precisamos ouvir. É nesse lugar que a ciência moderna apenas arranha a superfície do que a Bíblia sempre ensinou. Estudos comprovam que o silêncio reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta as endorfinas, os hormônios do bem-estar. Mas o que a ciência não pode medir é o impacto sobrenatural que ocorre quando nossa alma entra em comunhão silenciosa com o Criador do universo. É ali que Deus cura nossas feridas mais profundas, restaura nossa identidade perdida e realinha nossas prioridades segundo a sua vontade perfeita. Talvez o exemplo mais visceral do poder que reside na oração, que não emite som, venha de uma mulher quebrantada no Antigo Testamento. Ana, estéril e humilhada, vai ao templo. Sua dor era tão profunda, sua angústia tão avassaladora, que as palavras lhe fugiram. O primeiro livro de Samuel, capítulo 1, descreve a cena de forma comovente. Ana falava no seu coração. Só se moviam os seus lábios, porém, não se ouvia a sua voz. O sacerdote Eli, vendo-a, pensou que ela estava embriagada. Ele viu a forma, mas não entendeu a essência. Ele ouviu o silêncio, mas não percebeu o poder. No entanto, o Deus que ouve o coração escutou o que os ouvidos humanos não podiam captar. Aquela oração silenciosa nascida das profundezas da alma foi tão potente que tocou o trono de Deus e mudou não apenas o seu destino com o nascimento do profeta Samuel, mas toda a história de Israel. O que torna essa forma de oração tão poderosa é que ela nasce do lugar mais íntimo do nosso ser, onde residem nossos maiores anseios, medos e sonhos. Quando oramos em silêncio, estamos oferecendo a Deus não apenas nossas palavras, mas nossa essência mais verdadeira. É uma forma de adoração que transcende a linguagem humana e se conecta diretamente com o coração do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo nos revela em Romanos 8, 26, que quando não sabemos como orar, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O silêncio se torna o campo onde o Espírito Santo tem liberdade para orar através de nós, levando ao Pai as súplicas que nossa mente finita nem sequer consegue formular. Quando desenvolvemos o hábito da oração silenciosa, estamos, na verdade, desenvolvendo um músculo espiritual. No início, a mente pode vagar, a inquietação pode tomar conta, mas com a prática constante, nossa alma aprende a reconhecer o toque suave do Espírito Santo. Começamos a discernir sua direção em situações complexas e a encontrar uma paz sobrenatural que excede todo entendimento mesmo em meio às tempestades da vida. Essa disciplina nos liberta da ansiedade de tentar impressionar a Deus com palavras eloquentes e nos ensina a arte perdida de simplesmente estar na presença do Senhor com um coração aberto e receptivo. Essa é a boa parte que nunca nos será tirada. É o tesouro espiritual escondido na quietude, esperando para ser descoberto por uma geração que está faminta por algo mais real e profundo do que o barulho superficial do mundo.
Mas afinal, o que é exatamente a oração silenciosa? Seria simplesmente ficar quieto, esvaziar a mente e não fazer absolutamente nada. Muitos em nossa cultura de ação e resultado confundem o silêncio espiritual com passividade ou até mesmo preguiça. No entanto, a verdade é que a oração silenciosa é talvez a disciplina espiritual mais ativa e radical que um ser humano pode praticar. Ela não é a ausência de oração, ela é a sua forma mais pura e concentrada. Para entender seu poder, precisamos mergulhar na sua essência, em sua natureza divina, que se revela em camadas de uma profundidade extraordinária. Em primeiro lugar, a oração silenciosa é o mais supremo ato de fé e de rendição. Pense em como normalmente oramos. Na maioria das vezes, nossas preces se assemelham a uma lista de compras detalhada que entregamos a Deus, um roteiro que escrevemos para que Ele siga um monólogo onde nós ditamos as regras do jogo. Dizemos a Ele o que fazer, como fazer e quando fazer. Seguramos o microfone com toda a força, ansiosos para que nenhuma das nossas necessidades ou desejos seja esquecido. Contudo, ao silenciar, nós tomamos uma decisão revolucionária, nós soltamos o microfone. É um ato de humildade que declara: Senhor, Tu sabes mais. Tu conheces minhas necessidades antes mesmo que uma palavra saia da minha boca. Exatamente como Jesus nos ensinou em Mateus 6:8. Essa rendição é assustadora porque ela nos tira da posição de controle. Ela nos obriga a confiar que Deus não é apenas poderoso para responder, mas sábio para saber o que responder e quando responder. Quando silenciamos diante dele, estamos entregando não apenas nossos pedidos, mas nosso próprio senso de urgência, nosso cronograma, nossa agenda pessoal. É um ato de confiança absoluta, uma declaração de fé de que Deus é bom, que Ele cuida de nós e que Sua vontade é sempre perfeita, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. É reconhecer que não precisamos convencer Deus a nos amar ou a agir em nosso favor. Ele já está inclinado a nosso favor. O silêncio, portanto, não é um pedido, mas um reconhecimento. Não é uma tentativa de informar a Deus, mas um convite para que Ele nos informe, nos molde e nos guie a partir do seu conhecimento infinito e não da nossa compreensão limitada. E essa rendição nos leva a um segundo nível de revelação. Quando silenciamos, estamos nos conectando à frequência do céu. Imagine que sua alma é um rádio. Durante todo o dia, estamos cercados por um ruído ensurdecedor. São as vozes da ansiedade, as frequências do medo, a estática das notícias, as interferências das opiniões alheias e o barulho incessante dos nossos próprios pensamentos e preocupações. Tentamos orar em meio a essa cacofonia, e nossa voz se torna apenas mais um ruído competindo por atenção. O que a oração silenciosa faz é deliberadamente desligar todas essas estações terrenas. É um ato intencional de girar o sintonizador da nossa alma, passando pelo chiado do mundo, até encontrar uma frequência clara, pura e celestial. Nessa frequência, a comunicação divina opera de uma maneira completamente diferente. Deus raramente grita para superar o barulho do mundo. Ele sussurra no silêncio que criamos para Ele. O mundo espiritual opera em vibrações
que só podem ser captadas quando nossa alma está em um estado de quietude e receptividade. Ao praticar essa oração silenciosa, estamos, na verdade, treinando nosso espírito para se tornar sensível a essa frequência. É como desenvolver um ouvido espiritual. No início, podemos não ouvir nada, mas à medida que persistimos, começamos a perceber as formas sutis como Deus fala. Uma sensação de paz inexplicável que inunda nosso coração em meio ao caos. Uma imagem que surge em nossa mente, trazendo clareza. Uma lembrança que vem para curar uma ferida antiga, ou uma convicção suave e firme que nos direciona para o caminho certo. Estamos literalmente sintonizando nosso espírito na frequência do céu, permitindo que Deus nos fale da maneira que Ele escolher. E antes de mergulharmos no coração mais profundo desta verdade, quero fazer uma pausa e convidar você a um ato profético. Se a sua alma anseia desesperadamente por essa sintonia divina, se você deseja mais do que tudo aprender a discernir a voz suave do Pai, em meio ao ruído da vida, apenas escreva a palavra sintonia nos comentários. Que este seja o seu sim para se desconectar do mundo e se conectar com a eternidade. Quando finalmente alcançamos essa sintonia, descobrimos algo ainda mais libertador. A oração silenciosa é a mais sublime forma de adoração, uma que transcende a linguagem humana. Você já experimentou aqueles momentos em que as palavras simplesmente não são suficientes? Talvez em meio a uma dor tão profunda que nenhum vocabulário consegue descrevê-la. Talvez diante de uma gratidão tão avassaladora que qualquer obrigado parece pequeno e superficial. Ou talvez num anseio espiritual tão intenso que parece maior que a sua capacidade de compreensão. O que fazer quando a linguagem falha? É exatamente nesses momentos que a oração silenciosa se torna nossa maior aliada espiritual. É aqui que compreendemos a revelação extraordinária de Romanos 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pense nisso. Quando silenciamos, não estamos sozinhos em nossa incapacidade. O próprio Espírito Santo de Deus assume a nossa causa. Ele se torna nosso tradutor divino, pegando a matéria-prima do nosso coração, nossa dor, nossa alegria, nossa confusão, e a transforma em uma intercessão perfeita diante do trono do Pai. Aqueles gemidos inexprimíveis são a linguagem mais pura do céu, uma oração que não pode ser corrompida pela nossa lógica ou limitada pela nossa eloquência. Quando oramos em silêncio, estamos oferecendo a Deus não apenas nossas palavras, que podem ser ensaiadas e vazias, mas nossa essência mais verdadeira. É uma forma de adoração que nasce das profundezas da alma do lugar, onde não há máscaras. É dizer a Deus: Pai, eu não tenho palavras, mas eu tenho a mim mesmo. Recebe meu coração quebrantado, minha gratidão silenciosa, meu amor sem palavras. Esta é a adoração que transcende o intelecto e se conecta diretamente com o coração do Pai Celestial. É a vulnerabilidade transformada em altar, o silêncio transformado em canção. É a descoberta de que na presença de Deus, nossa simples
e silenciosa existência já é em si mesma um ato de adoração profundo e poderoso. Muitas vezes, quando falamos sobre os frutos da vida espiritual, nossa mente imediatamente nos leva a bênçãos visíveis, um novo emprego, uma cura física, uma porta que se abre. Buscamos resultados palpáveis, provas concretas de que Deus está agindo. No entanto, a jornada silenciosa com Deus nos revela que os milagres mais profundos e duradouros não são aqueles que acontecem ao nosso redor, mas sim aqueles que acontecem dentro de nós. O silêncio é o solo fértil, onde Deus planta sementes de transformação que florescem em todas as áreas da nossa existência, trazendo benefícios que o barulho do mundo jamais poderia oferecer. E o mais fascinante é que até mesmo a ciência, com suas ferramentas limitadas e sua linguagem cética, começa a confirmar o que os místicos e santos sempre souberam. A ciência moderna, ao estudar os efeitos da quietude no corpo humano, descobriu algo revolucionário. Quando nos expomos a momentos de silêncio, nossos corpos respondem de forma imediata e poderosa. Estudos revelam que a prática regular do silêncio reduz drasticamente os níveis de cortisol, o infame hormônio do estresse. Pense no cortisol como um veneno lento que dia após dia inflama nosso corpo, enfraquece nosso sistema imunológico e alimenta a ansiedade que corrói a alma. O silêncio funciona como um antídoto divino, limpando esse veneno e trazendo calma ao nosso sistema nervoso. Ao mesmo tempo, ele aumenta a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar, criando uma sensação de paz e contentamento que nenhum entretenimento passageiro pode replicar. Mas os benefícios psicológicos vão ainda mais fundo. Vivemos numa sociedade que nos tornou viciados em validação externa. Postamos uma foto e esperamos pelas curtidas. Tomamos uma decisão e buscamos a aprovação dos outros. Nossa autoestima se tornou uma mercadoria frágil, dependente do aplauso da multidão. O silêncio nos liberta dessa prisão. Quando aprendemos a encontrar plenitude na presença silenciosa de Deus, desenvolvemos uma segurança interior inabalável. Descobrimos que somos amados, aceitos e valorizados por aquele cuja opinião é a única que realmente importa. Essa segurança nos liberta da necessidade desesperada por aprovação, nos capacita a dizer não quando necessário e nos permite amar os outros de forma mais saudável e desinteressada, não porque precisamos de algo deles, mas porque estamos transbordando da plenitude que encontramos na quietude com o Pai. Contudo, se parássemos por aqui, estaríamos apenas arranhando a superfície, porque o que a ciência pode medir com eletrodos e exames de sangue é apenas a sombra pálida do impacto sobrenatural que acontece quando nossa alma se expõe à presença de Deus. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa nos domínios mais profundos do nosso ser espiritual. É no silêncio que Deus realiza sua mais profunda obra de cura. Todos nós carregamos feridas. Algumas são visíveis, mas a maioria está escondida nas câmaras secretas do nosso coração. Feridas de rejeição, de traição, de perda de fracasso. No barulho da vida cotidiana, nós aprendemos a ignorá-las, a cobri-las com distrações ou a anestesiá-las com trabalho e entretenimento. Mas elas continuam lá,
infeccionando nossa alma e ditando nossas reações. O silêncio é a sala de cirurgia do Espírito Santo. Quando nos aquietamos, damos a Deus permissão para entrar nesses lugares doloridos com seu toque gentil e seu bálsamo curador. É ali, sem a necessidade de palavras, que Ele nos mostra a origem da nossa dor, libera perdão onde havia amargura e substitui memórias de dor por revelações do seu amor. Muitas curas que buscamos em orações barulhentas só acontecem quando nos calamos o suficiente para permitir que o cirurgião celestial opere. E antes de prosseguirmos para a próxima camada de transformação, quero convidar você a um momento de sinceridade. Se existe uma área em sua vida que precisa desesperadamente do toque curador de Deus, uma ferida que você tentou esconder por muito tempo, eu te convido a ter a coragem de escrever a palavra cura nos comentários. Que este seja o seu ato de fé, abrindo a porta do seu coração para que o médico dos médicos comece a operar. Juntamente com a cura, o silêncio é o lugar onde Deus restaura nossa verdadeira identidade. O mundo passa a vida inteira tentando nos rotular. Você é o seu sucesso. Você é o seu fracasso. Você é a opinião dos outros. Você é seu status social. Usamos tantas máscaras para sobreviver que muitas vezes esquecemos quem realmente somos por baixo de todas elas. No silêncio diante do Criador, todas as máscaras caem. E é ali, na nossa vulnerabilidade, que Ele sussurra em nosso espírito a verdade mais libertadora de todas. Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele nos ama não pelo que fazemos, mas por quem somos. Essa revelação nos liberta de toda a ansiedade espiritual, da necessidade de performar para sermos aceitos, e nos capacita a viver em uma liberdade genuína, seguros na nossa identidade como herdeiros do Rei. Com a identidade restaurada, Deus começa a reordenar nossas prioridades. No caos da vida, é fácil perder o rumo. Corremos atrás de coisas que não importam, investimos nosso tempo em ambições vazias e nos perdemos em um labirinto de urgências que não tem propósito eterno. O silêncio funciona como uma bússola divina. Ao nos aquietarmos diante de Deus, permitimos que Ele pegue o mapa bagunçado da nossa vida e o redesenhe segundo a sua vontade perfeita. Coisas que pareciam gigantescas se tornam pequenas e coisas que negligenciávamos revelam sua importância eterna. A voz suave de Deus, no silêncio, nos direciona, nos corrige e nos coloca de volta no centro do seu propósito para nós. Finalmente, essa jornada, na quietude, produz frutos visíveis em nosso caráter. Pense nisso como um investimento espiritual cujo retorno é exponencial. O tempo que passamos em oração silenciosa se traduz em um aumento da nossa paciência no trânsito, em uma sabedoria mais profunda, para tomar decisões, em uma capacidade expandida de perdoar aqueles que nos feriram e em uma fé que se torna forte e resiliente, capaz de enfrentar as tempestades da vida sem desmoronar. Não é um processo de esforço humano de tentar ser melhor. É o resultado natural da exposição constante à presença transformadora de Deus. Assim como uma planta se volta para o sol e cresce sem esforço nossa alma, quando se volta para a luz da presença de Deus no silêncio,
é transformada gradualmente à sua imagem, de glória em glória. O silêncio não é uma fuga da vida, é o lugar onde recebemos a força, a cura e a sabedoria para viver a vida em sua plenitude. Mas de que adianta aprender a silenciar o corpo se a alma continuar cega? De que serve criar um ambiente de quietude externa se por dentro continuamos perdidos, tateando no escuro sem direção? É aqui que a jornada do silêncio nos leva a um novo patamar. Uma transição natural e crucial. Passamos de simplesmente aprender a ouvir no silêncio para desenvolver a capacidade de discernir o que estamos ouvindo. Porque a verdade mais perigosa na vida espiritual não é a ausência da voz de Deus, mas a nossa incapacidade de reconhecê-la. Esta é a tragédia silenciosa de muitos cristãos hoje. Vivemos uma epidemia de cegueira espiritual. É perfeitamente possível, como a própria Escritura adverte, viver dentro dos muros da igreja e, ao mesmo tempo, estar completamente fora da vontade de Deus. É possível citar versículos de cor e, ainda assim, não reconhecer a voz suave do Espírito Santo. É possível orar com os lábios, cantar com fervor e, tragicamente, não ouvir uma única palavra que vem do céu. E por quê? Porque o discernimento se apagou, porque a luz interior foi negligenciada e o coração se tornou insensível, endurecido pelo ruído do mundo e pela autossuficiência religiosa. Imagine um homem entrando em uma floresta densa à meia-noite. Ele não tem lanterna, não conhece o caminho e confia apenas na própria intuição para avançar. A cada passo, ele se choca com galhos, tropeça em raízes e escorrega na lama. Assim, vive o cristão que perdeu o discernimento à base de palpites espirituais, confundindo emoção com revelação e sentimento com direção divina. Para diagnosticar essa condição, a Bíblia nos oferece um dos episódios mais profundos e reveladores, a história de Eli e Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nesta cena, temos um contraste chocante. De um lado, um jovem menino Samuel que ainda não conhecia a voz de Deus. Do outro, um sacerdote velho e experiente Eli, que tragicamente já não a distinguia mais com clareza. A palavra nos conta que por 3 vezes o Senhor chamou Samuel. E por 3 vezes o menino, em sua inocência, pensou que era Eli quem o chamava e correu até ele. E por 3 vezes Eli, o líder espiritual de Israel, o homem, com a mais longa trajetória religiosa, não percebeu o que estava acontecendo. Ele estava espiritualmente adormecido. Pense na gravidade disso. Eli conhecia os rituais, liderava o templo, oferecia sacrifícios, dava conselhos. Ele tinha a posição, o título e os anos de ministério. Mas mesmo com toda essa bagagem, seu discernimento estava tão embotado que ele não reconheceu de imediato que era o próprio Deus quem falava no seu santuário. Foi somente na 4ª vez, com a insistência divina, que uma centelha de entendimento se acendeu em sua mente cansada e ele finalmente compreendeu: era o Senhor que estava falando com o menino. Isso nos mostra uma verdade que deveria abalar nossas estruturas religiosas. O discernimento espiritual não é garantido pela posição, pelos anos de ministério, pelo conhecimento teológico ou pela experiência. O discernimento é fruto de um coração sensível, humilde
e alinhado com o céu. Veja bem, Samuel era apenas um menino. Ele não tinha títulos, não tinha profundas experiências espirituais, mas ele tinha algo que Eli e muitos de nós perdemos pelo caminho. Ele tinha ouvidos atentos, ele estava disposto a ouvir, e foi por isso que, mesmo sem entender, ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E antes de descobrirmos a chave que Samuel usou para abrir a porta do discernimento, eu quero te fazer um convite para declarar sua intenção diante dos céus. Se você deseja ter um coração como o de Samuel, com ouvidos atentos e uma alma disposta a ouvir, simplesmente escreva nos comentários a frase que mudou tudo: "Fala, Senhor". Que esta seja a sua oração e o seu clamor neste exato momento. Quando Eli finalmente o instruiu, Samuel se posicionou e disse a frase que se tornaria a senha para uma vida de intimidade e direção divina: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve". Esta frase, aparentemente simples, revela todo o segredo do discernimento. É sobre ouvir com prontidão, ouvir com humildade e, acima de tudo, ouvir com o coração aberto e rendido. A cegueira espiritual que aflige tantos hoje começa exatamente quando trocamos essa postura pela nossa própria arrogância. Ela começa quando o cristão substitui a voz de Deus pelas suas próprias conclusões, quando começa a andar pelo que acha, pelo que sente ou pelo que é mais confortável e conveniente. Acontece quando deixamos de orar, perguntando: "Senhor, o que queres que eu faça?" E passamos a orar apenas pedindo que Deus abençoe o que nós mesmos já decidimos fazer. O discernimento morre quando a voz de Deus se torna uma formalidade, uma etapa a ser cumprida, e não a bússola que guia cada passo da nossa jornada. Sem essa bússola mesmo, cercados por oportunidades e conselhos, tudo se torna confusão e nos tornamos presas fáceis para o engano que se veste de verdade e para as armadilhas que se disfarçam de bênçãos. O silêncio, portanto, não é apenas para ouvir uma voz, mas para afinar o nosso coração, para que, como Samuel, possamos distinguir a voz de Deus em meio a todas as outras vozes que clamam por nossa atenção. Se a cegueira espiritual é a doença, qual é a cura? Se perdemos a capacidade de discernir a voz de Deus em meio ao ruído, como podemos recuperá-la? A resposta não está em um método complexo ou em um segredo reservado a poucos, mas em retornar à fonte de todo verdadeiro discernimento. A prática do silêncio não é um fim em si mesma. Ela é o caminho que nos leva de volta ao lugar onde a clareza nasce. Primeiramente, precisamos entender com todas as forças da nossa alma que o discernimento espiritual não nasce da mente da lógica ou da experiência humana. Ele vem de uma única fonte, o Espírito Santo de Deus. É por isso que tantos tropeçam, mesmo dentro da igreja, porque tentam viver uma vida espiritual sem o guia que o próprio Cristo nos deixou. Sem o Espírito, o homem vive pela aparência, se move por emoções e é seduzido por palavras doces, mas está espiritualmente indefeso. O Espírito Santo é aquele que nos mostra o que os olhos não veem e revela o que está oculto. E a história de Simeão, no Evangelho de Lucas, é a prova viva disso. A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso e que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele não tinha uma posição de destaque,
mas era guiado pelo Espírito. E é isso que faz toda a diferença. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo exatamente no dia e na hora em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado. O templo estava cheio. Outros bebês estavam lá, mas Simeão viu o que ninguém mais viu. Sem anjos, sem luzes, sem milagres espetaculares. Ele olhou para um bebê comum nos braços de uma jovem mãe e, pelo discernimento do Espírito, reconheceu o Messias, a salvação de Israel. Discernimento é isso, enxergar Deus onde ninguém mais vê, e isso só é possível através de uma comunhão diária e íntima com o Espírito Santo. Em segundo lugar, a alma que é guiada pelo Espírito aprende a discernir a ação de Deus nas circunstâncias da vida. Muitas vezes, oramos por uma direção e esperamos que a resposta venha de forma espetacular, como uma voz audível ou um relâmpago no céu. Enquanto isso, Deus já está falando através das portas que se fecham, dos atrasos, que nos frustram, dos encontros inesperados e até mesmo dos desvios de rota que parecem fracassos. O que muitos chamam de azar, coincidência ou acaso, o coração que discerne reconhece como os dedos de Deus movendo o cenário para que um propósito maior se cumpra. José é a prova mais clara disso. Seus irmãos o traíram. Ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Humanamente falando, era uma sucessão de tragédias, mas, com olhos de fé, ele olhou para trás e declarou aos seus irmãos: Vós bem, intentastes mal contra mim, porém, Deus o intentou para bem. Ele discerniu a mão soberana de Deus, tecendo um propósito divino por trás da maldade humana. Uma demissão que parecia fracasso pode ser um livramento. Um relacionamento que acabou pode ser proteção. Um sonho atrasado pode ser preparação. O discernimento transforma cada evento da vida em uma oportunidade de escutar o céu. E se você está passando por uma circunstância confusa, agora, algo que você não entende e que te causa dor, eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus está no controle. Declare que, mesmo sem entender, você escolhe confiar que a mão dele está tecendo um propósito em meio ao caos. Além disso, o verdadeiro discernimento é provado quando aprendemos a reconhecer a voz de Deus até mesmo em seu silêncio. Este é um dos testes mais difíceis da fé. Oramos, clamamos, jejuamos, e a única resposta que recebemos é o silêncio. O coração humano confunde isso com rejeição ou abandono. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é o cenário que ele escolhe para nos ensinar a confiar mais do que compreender. No tribunal diante de Pilatos, Jesus poderia ter se defendido, mas ele se calou. O silêncio de Jesus não foi fraqueza, foi domínio, obediência e submissão ao plano do Pai. Da mesma forma, quando Deus se cala conosco, Ele pode estar nos protegendo de uma decisão precipitada, nos treinando para depender de sua fidelidade, ou revelando se buscamos sua presença ou apenas suas respostas. A fé madura sabe esperar em pé quando Deus não diz sim nem não, mas simplesmente se cala, sabendo que Ele continua no trono, mesmo quando não percebemos movimento algum. Por fim,
O discernimento espiritual atinge seu ápice quando nos capacita a identificar a mentira nos dias maus. O engano raramente se apresenta como um erro óbvio. Ele vem disfarçado de verdade com uma aparência nobre. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira se aproximaram com uma oferta nas mãos, mas com mentira no coração. Eles queriam o aplauso dos homens, fingindo uma consagração que não existia. Tudo parecia santo e generoso, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, enxergou além da aparência. Ele discerniu a mentira e protegeu a santidade da igreja primitiva. O discernimento é o escudo que nos impede de cair em emboscadas espirituais. Ele nos ensina a olhar além das palavras e a perceber o que não é de Deus, mesmo que todos ao redor estejam aplaudindo. Diante de tudo isso, a aplicação prática em nossa vida diária começa com uma decisão simples, mas revolucionária. Comece hoje, não amanhã. Reserve momentos sagrados em sua agenda para simplesmente estar na presença do Senhor. Comece com apenas 5 minutos por dia. Encontre um local onde possa ficar sozinho. Silencie seu telefone. Feche os olhos e simplesmente permaneça ali disponível para o que Ele quiser fazer em seu coração. Não se preocupe se sua mente vagar ou se você se sentir inquieto no início. A oração silenciosa é uma disciplina que se desenvolve com a prática. Cada vez que sua mente se distrair gentilmente, traga sua atenção de volta para a presença de Deus. Lembre-se, Ele não está avaliando sua performance. Ele está se alegrando na sua disponibilidade para estar com Ele. Permita que esses momentos de quietude se tornem o fundamento da sua vida espiritual, e você descobrirá uma fonte de força, cura e discernimento que sustentará você em todas as circunstâncias da vida. E assim, após esta longa e profunda jornada pelos vales silenciosos da alma e pelos picos do discernimento espiritual, chegamos ao coração de tudo. Chegamos ao ponto final, que na verdade é o ponto de partida para uma vida inteiramente nova. Pois o propósito de tudo o que falamos não é, em última análise, nos tornar mestres em uma técnica espiritual ou especialistas em ouvir a voz de Deus. O objetivo final do silêncio e do discernimento não é a aquisição de uma habilidade, mas sim a restauração de um relacionamento. A meta não é um monólogo onde finalmente conseguimos ouvir, mas um diálogo contínuo de amor com o Deus que nunca deixou de falar. Nós desbravamos juntos a verdade de que o silêncio não é vazio, mas um espaço sagrado de encontro. Vimos como os maiores heróis da fé de Moisés, a Elias, de Maria de Betânia, a Simeão, encontraram Deus não no espetáculo, mas na quietude. Descobrimos que a prática do silêncio é o antídoto divino para o veneno do estresse e da ansiedade, o lugar onde Deus cura nossas feridas mais profundas e restaura nossa verdadeira identidade. E aprendemos que é nesse solo silencioso que floresce o discernimento, a capacidade vital de distinguir a voz do pastor em meio ao ruído de um mundo confuso e enganador. Mas tudo isso aponta para uma verdade central, uma revelação que, se verdadeiramente compreendida, tem o poder de quebrar todas as cadeias
da religiosidade e nos lançar em uma liberdade gloriosa. A verdade que vai revolucionar sua vida espiritual é esta: Deus não mede o poder das nossas orações pelo volume da nossa voz ou pela quantidade das nossas palavras, mas pela sinceridade do nosso coração e pela profundidade da nossa fé. Ele não se impressiona com nossa eloquência, nem se comove com nossos gritos de desespero. Ele se inclina para ouvir os sussurros da nossa alma, os gemidos inexprimíveis que só o Espírito pode traduzir. A jornada do silêncio nos leva à descoberta mais libertadora de todas. Não precisamos mais performar para sermos amados. Não precisamos implorar por sua atenção ou competir com outras vozes para sermos ouvidos. No silêncio, descobrimos que Ele já nos ama com um amor eterno. Ele já conhece nossas necessidades antes de abrirmos a boca. Ele já preparou respostas que vão muito além do que ousamos pedir ou imaginar. É no silêncio que a revelação mais profunda acontece, a descoberta da nossa verdadeira identidade como filhos amados do Pai Celestial. Quando removemos todas as máscaras religiosas, todas as tentativas de impressionar a Deus com nossa espiritualidade e simplesmente permanecemos vulneráveis diante dele, descobrimos que ele nos ama não pelo que fazemos, mas por quem somos. Essa revelação liberta nossa alma de toda ansiedade espiritual e nos capacita a viver em liberdade genuína, seguros no abraço do Pai. E agora, para que esta verdade não permaneça apenas em nossa mente, mas desça e queime em nosso coração, eu quero te convidar a se unir a mim em uma oração. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos. Não como um ritual, mas como um ato de entrega. Vamos juntos elevar nossos corações ao Senhor, consagrando tudo o que descobrimos sobre o poder da comunhão silenciosa com nosso Deus. Pai Celestial, neste momento de quietude, diante da Tua presença avassaladora, nós reconhecemos que Tu és Deus e que Tua voz, ainda que suave, é mais poderosa que todo o clamor do mundo. Ensina-nos, Senhor, a encontrar em Ti o descanso que nossa alma tanto busca. Que possamos descobrir na oração silenciosa um tesouro espiritual que transforme nossa caminhada contigo para sempre. Senhor, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos por todas as vezes que enchemos nossas orações de palavras vazias, de exigências e de barulho, quando o que tu mais desejavas era a nossa presença simples, o nosso coração vulnerável diante de ti. Ajuda-nos a compreender de uma vez por todas que tu nos amas não pelo que dizemos ou fazemos, mas por quem somos como teus filhos amados. Que essa revelação liberte nossa alma de toda a ansiedade religiosa e da necessidade de performar para sermos aceitos. Espírito Santo, Mestre Divino, ensina-nos a arte sagrada de ouvir tua voz suave em meio ao caos da vida moderna. Desenvolve em nós uma sensibilidade espiritual que nos permita discernir tua presença em cada momento do nosso dia. Que nossos momentos de oração silenciosa se tornem fontes de renovação, de cura profunda e de direcionamento divino para nossa jornada. Deus Todo-Poderoso, que os frutos da oração silenciosa sejam evidentes em nossa paciência, em nossa sabedoria, em nossa capacidade de amar e perdoar, e em nossa fé
inabalável. Usa esses momentos íntimos contigo para nos preparar, para nos moldar e para nos enviar como instrumentos da tua paz e do teu amor em um mundo que precisa desesperadamente de ti. Nós nos rendemos a ti em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Mas nossa jornada não termina com este amém. Este é apenas o começo e agora o chamado se torna prático. Quero te convidar a fazer parte desta comunidade de buscadores. A primeira coisa que te peço é qual parte desta mensagem falou mais profundamente com seu coração. Foi a cura no silêncio, a necessidade de discernimento, a liberdade de ser amado por quem você é. Deixe aqui nos comentários. Sua palavra, sua experiência pode ser exatamente o que alguém lendo em um momento de desespero precisa ler hoje para começar essa mesma jornada transformadora de intimidade com o Pai. Se este conteúdo te abençoou, se inscreva no canal para receber mais mensagens que vão aprofundar sua caminhada espiritual e fortalecer sua fé de maneiras práticas e poderosas. E por fim, compartilhe esta mensagem. Pense em alguém agora, alguém que você sabe que está vivendo uma vida espiritual agitada e infrutífera. Pode ser que Deus use você, seu simples ato de compartilhar, para levar essa revelação transformadora para uma vida que está sedenta por uma comunhão mais profunda com Ele. Não subestime o poder que Deus te deu para ser um canal da sua graça. E como um último presente, eu te convido a assistir ao próximo vídeo que preparamos, onde vamos descobrir como desenvolver uma vida de oração que realmente move o coração de Deus e transforma sua realidade espiritual de forma permanente e sobrenatural. O que você aprendeu aqui hoje é o fundamento. O próximo passo é construir sobre ele um edifício de fé inabalável. Que a paz e a quietude do Senhor guardem seu coração e sua mente em Cristo Jesus.